Graças a Deus. Olá, queridos, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos iniciando mais uma semana com o programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. E esta semana eu tenho o privilégio de receber dois homens de Deus aqui, de perto de nós, aqui da cidade de Penha, né? É o evangelista Arnaldo, é isso? Isso mesmo, pastor José Carlos, prazer imenso poder estar aqui, prazer imenso poder servir a TVBE e também a Rádio 106. Deus em Cristo abençoe, muito obrigado pelo convite e Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Amém. E nós também temos ele que veio, é José, né? José, é fácil de acertar, né, José? Que Deus abençoe, obrigado, querido. Pastor José, a paz do Senhor, uma alegria poder estar com o senhor aqui nos estúdios desta programação e transmitir através desse áudio, desse estudo da Palavra de Deus, a vida através da Palavra Rema. E agradecer ao pastor de Penha, pastor Jailson Machado. Jailson, né? Pastor Jailson, muito obrigado, que eu falei com ele tão gentilmente, passou dois homens de sua confiança, ele disse, olha, eu vou mandar dois homens de Deus para fazer esse programa. Mas o importante é você que nos escuta, você que está conosco. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir um intervalo. É o tempo de você pegar Bíblia, caneta, papel, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido. Muito rápido com o programa Palavra Rema. É um programa de estudos da Palavra de Deus. E vamos estar aqui estudando a Palavra de Deus, né? Olha só, queridos. Eu quero agora, nós paramos na semana passada, estamos estudando o livro de Mateus. E nós estamos no capítulo 12. E estamos no versículo 15. Mateus, capítulo 12 e o versículo 15. E nós vamos sempre, versículo por versículo, vamos estar aqui conversando, estudando a palavra de Deus. Presbítero José, pode ler para nós o versículo 15? Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. Olha só, aqui quando Jesus sabia disso, sabia do quê? Refere-se da maneira que os fariseus e os herodianos tomavam contra ele. Porque a grande perseguição que Jesus sofria na época, o evangelista, eram os religiosos, que eles esperavam um Messias, alguém que fosse defendê-los politicamente para a situação atual que eles estavam passando. Eles esperavam alguém que o defendesse ali. De repente vem Jesus, o Messias, e diz, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é eterno, preparando para um reino eterno, trazendo essa mensagem. E eles não entendiam, mesmo porque Jesus ia contra a lei deles, porque eles tinham a lei de Deus e tinha a lei que eles criaram. E essa lei que eles criaram, eles temiam mais a Deus na lei que eles criaram do que na lei de Deus. E o que tem mais prejudicado hoje o Evangelho são os religiosos. Verdade, pastor José Carlos, é interessante nós ressaltarmos que Jesus, ele é especialista em frustrar as nossas expectativas. Especialista. Eu costumo sempre dizer isso. Nós formamos uma expectativa daquilo que Jesus tem que fazer. E ele é especialista em frustrar essa expectativa. Será, evangelista, que não é porque hoje em dia as grandes maiorias da pregação atrativa é uma pregação que Deus vem fazer a nossa vontade? Justamente. Essa é a questão. Um Deus como um garçom e nós como aqueles que devemos ser servidos por ele. E essa é uma mentalidade que precisa ser arrancada dos nossos dias. O texto começa dizendo, Jesus,
sabendo isso. Isso nos prova já que ele sabe de todas as coisas. Conhece todas as coisas, é verdade. Jesus, sabendo isso, ele sabe de todas as coisas. Se ele sabe de todas as coisas, ele sabe muito bem o que é melhor para a nossa vida. Aí ele vem, e eu tenho visto hoje, presbítero José, que a religião tem matado muitas pessoas. O religioso, ele não se preocupa com o céu, ele se preocupa com a sua religião. Quando as pessoas hoje dizem que o tanque batismal dele salva, porque nós temos hoje no século XXI, coisas assim que diz, olha, se você não foi batizado no tanque batismal da minha igreja, você não é salvo. Como se a água daquele tanque batismal tivesse o poder para salvar. O que tem poder para salvar é o sangue de Jesus. É ele que foi vertido na cruz, um sangue puro, foi vertido na cruz para quê? Para nos salvar, nos transformar. Então essa religião vem matando, e na época de Jesus era assim. Na época de Jesus, quer dizer, Jesus vem tendo aqui uma discussão, se nós lemos, se você perdeu os programas anteriores, o Yarley vai colocar aqui a nossa rede social, e nós temos o programa anteriores. Jesus vem com uma discussão porque os discípulos deles estavam comendo no sábado. E estava pegando espiga, quer dizer, essa tradição deles. E Jesus vem combatendo isso. Então vinha combatida a tradição religiosa. E hoje o que mais mata é a tradição religiosa. Aí, como o evangelista, sabendo disso, ele sabia todas as coisas dali, retirou-se dali, quer dizer, foi para uma outra cidade. E uma grande multidão seguiu, porque a multidão segue a palavra, seguiu a Jesus. E ele curou a todos. Nós lemos uma coisa muito interessante que eu quero colocar aqui na mesa para vocês, que eu tenho visto aqui no Evangelho de Mateus, que todas as grandes curas acontecem depois da pregação. Você vê assim no Monte das Oliveiras, no Monte da Bem-aventurança, quando ele prega a bem-aventurança, logo depois no capítulo 7, que ele terminou a bem-aventurança, ele vai e cura todos. Ele vai, ele prega. E aqui ele vem ensinando, ele prega. Depois da pregação, ele vai e cura. Porque Jesus se preocupa primeiro o quê? Primeiro com a cura da alma, depois do corpo. E esse evangelho que o evangelista Arnaldo falou para nós aqui, o evangelho que muitas vezes parece que Deus é um garçom, eu digo que é o evangelho da inconsequência. Jesus não traz o evangelho da facilidade, ele traz o evangelho da eternidade. O céu hoje parece que cada vez está mais distante, e nós não vimos pessoas se preocupar com o céu. É como se alguém fosse fazer uma viagem. Qual é o lugar que tu tinha vontade de conhecer? Israel. Israel, tem vontade de conhecer Israel. Teu sonho é conhecer Israel. Então você ganhou uma viagem para Israel. É como se você chegasse a 2 dias. Sabe? Você vai viajar para Israel daqui a 2 dias. E tu nem preparasse a mala. Hoje, se você ganhar uma viagem para Israel, o que você vai fazer? Você vai pesquisar os lugares, não é assim? Vai se ver como é que vai fazer. Preparar o cronograma. Pegar o cronograma, a roupa que você vai usar lá, Perfeito. se é verão, se é inverno. Vai se preparar para ir para lá. Nós vamos fazer a viagem dos sonhos. Nós vamos para o céu. Mas o povo está se preparando para o céu? O povo está se preparando para o céu? Interessante, pastor José Carlos, que o texto do versículo 15 vai dizer assim, e acompanharam-no grandes multidões. Nós precisamos sempre separar discípulos de multidão. Multidão nem sempre é discípulo. Perceba que a multidão, ela sempre vai atrás de Jesus por aquilo que ele pode dar. Sim. Os discípulos precisam estar com ele por quem ele é. Isso acontece quando Jesus, uma certa feita, está pregando sobre o pão vivo que desceu do céu. E a multidão não quer ouvir essa mensagem. Lá no João 6. João 6. É. E aí, a multidão começa a ir embora. Isso. Só ficam os discípulos. Porque discípulo não acompanha Jesus por aquilo que ele pode fazer. Discípulo acompanha Jesus por quem ele é. Jesus olha para os discípulos e diz, vocês querem ir também? Não querem ir com ele? Quer aproveitar? Só ficou os 12. Vocês não querem ir embora? Pode ir também. É. E aí me chama a atenção o que Pedro vai dizer. Pedro não vai dizer para onde iremos nós. Pedro vai dizer para quem iremos nós. Para onde denota lugar, para quem denota pessoa. Ele está dizendo, não existe outro ambiente para nós estarmos seguros sem ser em ti. Porque tu és a pessoa da segurança que nós precisamos. Então tu pode pregar, Jesus, o que tu tiver que pregar. E nós vamos ficar aqui para ouvir. Porque a tua palavra alimenta a nossa alma. Interessante aqui, no versículo interessante aqui, ele diz assim, e ele curava a todos. Todos significa que nenhuma pessoa saiu sem ser curada. Verdade. Todos que precisavam, ele curou a todos. Claro. Quando e Mateus fez, ele curava a todos. Quer dizer, todos que precisavam de cura chegaram a Jesus, saíram curados. É bom lembrar que o evangelista Mateus, ele se preocupa em trazer a figura de Cristo Jesus como rei. E todo rei tem a ideologia de implantar primeiro o seu reino e trazendo dentro o padrão do reino.
E todo rei, na realidade, ele tem a preocupação de transmitir ao povo a segurança do seu reino. E a segurança do reino de Deus é baseada na Constituição do céu, que é a palavra de Deus. A lei do céu. A lei do céu. É. E Jesus enfrentou 5 grupos políticos que ameaçavam essa Constituição. Eram os herodianos, os zelotes, os saduceus, os fariseus e os essênios. Eles conspiravam por não entender o reino de Deus, por não entender a palavra de Deus. Como Jesus era o verbo vivo e a palavra encarnada, ele precisava gerar um sinal nessa multidão. Mas para que essa multidão visse, observasse e vivesse esse sinal, ele precisou, como diz o versículo 15, afastar a multidão do local que estava impedindo deles viver o que o reino tinha para eles. Então Jesus afastou a multidão, levou eles para um lugar, e neste lugar Jesus curou a todos. Isso é louvável, que vai mostrar neste evangelho que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele está para todos, o reino de Deus é para todos. É por isso que o evangelista Mateus ele tem esta grande preocupação de trazer à nossa mente, aos nossos corações, este reino que é Jesus. E eu glorifico a Deus que há uma conjunção no versículo 15, que é a palavra mas. A palavra mas é uma conjunção da gramática portuguesa que anuncia que o sujeito da história vai causar uma mudança na história. E toda pessoa, pastor José Carlos, evangelista Ronaldo, que encontra Jesus, ele tem uma mudança na sua vida. Precisa ter. E precisa. Eu sempre digo assim, ó, se não incomodar, não é evangelho. É perfeito. Se não incomodar, não é evangelho. Quer dizer, hoje nós vivemos, e nós estamos fazendo esse programa para a igreja, independente da denominação, para a igreja. Hoje nós vivemos, você foi muito feliz falando sobre o reino, parece que o reino não tem lei. Parece que não tem lei. Nós vemos um reino que a lei é a lei que eu faço. Cada um agora se vive, e são muito importantes, faz a lei que ele faz. Não se aceita. Eu tenho falado nisso, nos programas passados, eu falei sobre isso, nós estamos falando sobre reino, e eu falei sobre a importância do reino, a importância de respeitar o homem de Deus no reino dos céus. E eu sou de uma época, eu me criei, de saudosa memória, vocês são mais novos, não sei se vocês tiveram o privilégio de conhecê-los. Eu me criei na época do pastor Satiro Loureiro. Eu sou amigo da Teca, filha dele, do pastor Miller, que é o genro dele, e na época dele. E eu era pequeno, eu tinha uns 6 anos quando ele foi pastor aqui em Itajaí, 6, 7 anos. Mas eu me lembro que quando ele ia nos visitar em casa, ninguém podia sentar à mesa sem que ele chegasse, porque nós estávamos esperando o homem de Deus, o representante do reino. E se viesse aqui, se nós recebêssemos o príncipe da Inglaterra, os locais estão lotados. Por quê? Porque estariam representando o reino. Nós temos que entender que Jesus veio estabelecer o seu reino. E o seu reino hoje tem representantes. Embaixadores do reino. E o povo não dá mais isso. Por quê? Porque não aprende a lei do reino. Hoje o pessoal não tem tempo de tirar meia hora para estudar a palavra de Deus. Faz-se culto de disciplina. E as próprias vigílias se mudaram. As vigílias hoje, eu sou da época que vigília era oração. Hoje tu canta, prega, canta, reprega, canta, desprega, canta, prega de novo e faz 10 minutos de oração. Por quê? Porque senão o povo não vem. Quer dizer, o povo que vai para o reino não quer falar a língua do reino. Então o que falta para nós é estudarmos o reino. Perfeito. É vermos o reino. Você tem tempo para tudo, menos para o reino. Né? Eu já viajei muitas vezes, viajo por causa da empresa, ou a passeio, e as leis são diferentes. Se você for viajar para os Estados Unidos, você tem que conhecer a lei americana. Perfeito. Não adianta chegar nos Estados Unidos e cometer uma infração, e quando a polícia vir, você, não, eu sou brasileiro, eu não conhecia a lei. Vai resolver alguma coisa? Não. Não resolve nada. Subjugado à lei do país. Porque você tem que conhecer a lei daquele país. Eu estava dirigindo, nós aqui conhecemos 2 pistas, em São Paulo 3 pistas, pouquíssimo lugar chega a ser 4 pistas, e eu fui para Atlanta e eu peguei 7 pistas. 7 indo e 7 voltando, 14. O que o brasileiro gosta de fazer, né? Vai para lá, vai para cá, porque é costume nosso isso. A primeira vez que eu fiz isso, o rapaz estava comigo, o senhor não faça mais isso. Isso o quê? Transferência de pista, por quê? O senhor tem que dar seta. Porque se o senhor não der seta e sair de uma pista para outra, isso é uma infração. A polícia vai lhe pegar e vai lhe multar. Mas é algo para nós que não é fora do comum. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente presa na mão do inimigo, porque não quer conhecer a lei do reino. Quando você comete uma infração, você está sujeito às penas daquela infração. Perfeito. E hoje, dentro das igrejas, dentro do povo de Deus, tem muita gente presa porque não quer conhecer a lei do reino. Justamente, pastor, parece que houve uma abolição da lei por causa da lei de Moisés e não existe mais lei, né? Mas Paulo vai escrever aos Gálatas
no capítulo de número 6, versículo 2, ele diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então existe uma lei, Existe. mas é a lei de Cristo e nós precisamos observá-la, porque senão o nosso comportamento no reino será um comportamento como aquele do senhor nos Estados Unidos, fora da regra daquele país. Se nós, como cidadãos do reino, não conhecemos a lei do reino, nós estaremos fora dos padrões da lei do reino. Então existe uma lei, a lei de Cristo, e nós precisamos observá-la, e não só observá-la, obedecê-la também. Mas vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Então nós estamos falando aqui sobre a lei do reino. Olha só, e Jesus foi lá e curou a todos. E o reino realmente tem lei, nós precisamos aprender isso, a viver a lei do reino. Por isso que nós estamos aqui no programa Palavra Rema. Nos ajude, querido, divulgue. Se você puder, vá lá nas redes sociais, compartilhe. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Deixe aí, nos siga, curta, né? Dentro das redes sociais, não custa nada e você nos ajuda e divulga a palavra de Deus. Versículo 16, evangelista Arnaldo. Versículo 16 diz assim, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Olha só, como é, a Bíblia diz para nós sermos imitadores de Cristo. E Jesus, ele recomendava rigorosamente, para que não descobrisse. Ele não permitiu que a fama de seus milagres fosse obstáculo para seu propósito, oferecer a si mesmo como sacrifício pelo pecado, que era a última missão. E nós vimos hoje que às vezes acontece um milagre, e nós temos que entender, quero trazer para vocês aqui na mesa, isso é muito interessante, que existe uma coisa que Deus faz. Deus não divide a sua glória com ninguém. E hoje é muito comum o ser humano, por falta de conhecimento, por seus erros, dizer assim, ó, quando eu orei, você foi curado? Ele apenas foi um instrumento, eu apenas sou um instrumento na mão de Deus. Né? Ah, quando eu orei, vem para cá porque aqui tem poder, porque eu oro e acontece. Não tem, é Deus que faz. Quando o ser humano faz isso, ele quer tomar uma glória para si, uma glória que não é dele. E Jesus, nós temos que entender que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus nos usa. Deus usou um corvo para sustentar Elias. Nem por isso o corvo deixou de ser animal mundo. Verdade. Ele foi usado para o nem ele deixou de ser um animal mundo. Deus usou uma mula para profetizar. Nem por isso a mula virou profeta. Né? Quer dizer, nós somos usados na mão de Deus como seres humanos, mas com um propósito específico. Não é nós que somos importantes. Quando nós achamos que nós somos importantes, que nós somos muito mais valiosos porque fizemos isso, fizemos aquilo, nós perdemos o valor. Isso é perigoso, quando o homem descentraliza a Deus do seu devido lugar. Né? Ele troniza o seu eu e ele desfoca a figura de Cristo. Eu acho interessante que o versículo 16 ele deixa bem claro isso, que contudo Jesus advertiu. Este reino, o reino que Cristo Jesus veio trazer sobre a terra, é um reino que não veio para divulgar Jesus como milagreiro. Não veio divulgar Jesus como um Senhor só do milagre, mas veio trazer ao reino essa consciência que este reino é um reino que tem algumas advertências em que Cristo Jesus, na sua primeira manifestação e vinda à terra, foi específica para a obra da salvação. Jesus é claro, ele veio aqui estabelecer o seu reino. Né? Ele veio aqui, Jesus veio aqui para que nós tivéssemos vida eterna. Exato. Vida eterna é mais do que salvação. Eu vejo algumas igrejas pregarem salvação, mas eu particularmente vejo muito pouco sobre vida eterna, a vida na eternidade, que é um compromisso nosso de pregarmos a vida eterna. Deus tem muito mais para nós do que salvação.
A salvação é uma porta para a vida eterna. Isso. Mas como é que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Como é que vai ser a vida eterna? Você lê na Bíblia. E nós não estamos nos preocupados com a vida eterna. E Jesus veio aqui fazer isso. Veio trazendo vida eterna. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E falta para nós, a igreja, trazer isso para a igreja. Vida eterna. Eu sempre digo, pastor José Carlos, que se Jesus não fizesse mais nada por mim, eu já me sentiria o mais bem-aventurado dos homens. Pois eu alcancei a salvação e vou entrar aos portais da eternidade para ter a vida eterna. É algo, e é isso, eu sempre falo sobre isso também. Eu digo o seguinte, que a prosperidade não tem nada a ver com bênção financeira. Muitas vezes o mundo diz que próspero é quem tem dinheiro. E muitas vezes a igreja faz pior. Quando você está passando por uma dificuldade, ele diz que é Deus pesando a mão. Onde é que está isso? A mesma Prosperidade não é quem dos tem amigos dinheiro. de Jó, né? A mesma ideologia dos amigos de Jó. Não, o irmão está passando uma dificuldade, não é porque Deus está pesando a mão. O que é isso? Prosperidade não é quem tem dinheiro, prosperidade é quem tem Jesus. Perfeito. Paulo diz, como é que pode um tesouro tão grande ser colocado dentro de um vaso de barro? Porque naquela época, o vaso de barro era o mais frágil que tinha. Existia outros vasos, né? Vasos de metal, que não se quebravam. E geralmente, eles colocavam o tesouro ali. Perfeito. Né? E Deus veio e pegou o mais improvável, que somos nós, e colocou um tesouro tão grande que o que é? Que é a salvação. O Espírito Santo, nós temos no céu algo que a economia mundial, a reserva mundial é medida por ouro. Né? Pela reserva do país que tem em ouro, eles fazem a economia mundial. E essa reserva é feita em Londres. Londres é onde é que são todos, é a maior capital do mundo em banco. Então todos os bancos estão lá, todos os bancos têm a sede lá, e a reserva mundial fica lá, em Londres. Nem toda a reserva mundial que tem no Banco de Londres pode comprar a salvação. É interessante, pastor José Carlos, que o povo tem uma ideia totalmente desfocada do que é prosperidade do reino de Deus. Eu sempre uso a explicação de Elias no ribeiro e Acabe no palácio. E se nós trazer a perspectiva de prosperidade e de riqueza que o mundo atual tem, eles olhariam para Acabe no palácio como um momento de ostentação, de ter tudo que podia e desejaria. Mas na realidade, quem tinha tudo era Elias no ribeiro, e não Acabe no palácio. Acabe podia estar no palácio de marfim dele, mas não desfrutava do que Elias estava desfrutando no ribeiro de Querite, porque estar na vontade de Deus, no reino de Deus, é ter tudo o que eu preciso. É o que o salmista disse já no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É do conhecimento de todos que no original se diz, Deus é tudo o que eu preciso e de nada eu tenho falta. Essa primazia que o versículo 16 do Evangelho de Mateus, do capítulo 12, transmite ao nosso coração, é essa primazia de Cristo ser lembrado como o reino e o que veio trazer a salvação para essa prosperidade que é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu penso, pastor José Carlos, que o complemento do versículo 16 está no 17, 18, que nós vamos fazer menção também, né? Mas, inclusive o 17 está dizendo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito. O senhor estava falando sobre as pessoas que tentam se engrandecer por algo que acontece através da vida delas. Mas o próprio Jesus, no versículo 18 aqui, ele está dizendo a respeito de Jesus, que ele faria o que faria, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Se o próprio Cristo é o Cristo que ora, se o próprio Cristo é o Cristo que sobe um monte para orar e passa a noite orando, imagine nós, se nós podemos ou teríamos condições de nos engrandecer e dizer que se fizemos algo, é por nós mesmos. Não, é tudo pelo Espírito. Pega lá aquele falou lá em Isaías 42, de 1 a 4. Isaías 42, de 1 a 4. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Isaías já estando nos evangelhos, que qualquer outro profeta, Isaías fala mais sobre Jesus que qualquer outro profeta, né? Profeta messiânico. Eis que meu servo, quer dizer, ele era o servo do Pai, Isaías diz, que escolhi Deus, não pelo homem, portanto, rejeitado pelo homem. Meu amado, a quem minha alma se compraz. Aguarda que Deus não é o homem que deve ser a meta de cada um crente.
porei sobre ele o meu Espírito, o Espírito Santo. O que diz em Isaías 44? Isaías capítulo 44, versículo 1, diz: Agora, pois, ouve a Jacó, servo meu, a Israel, a quem escolhi, assim declara Yahvé, que te criou e que te formou. Desde o ventre te ajudará, não temas, ó Jacó, meu servo, meu o escolhido, incorruptível a quem escolhi, porque despejarei águas sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. E eles brotarão como grama, como o salgueiro junto à corrente das águas. É o que fala aqui, Mateus fala, né? E o versículo também é assim, ó. Aos gentios anunciará o juízo. Fala da vindoura, qual é composta, principalmente da igreja, que é os gentios. A igreja gentios, que hoje é a maioria, né? Mas não vamos falar mais sobre isso amanhã. Presbítero José, muito obrigado, que Deus abençoe. Pastor José Carlos, são uma alegria estar com o senhor aqui, que o eterno Deus continue lhe usando, lhe abençoando, e deixa um abraço do nosso pastor presidente, pastor Jailson Machado, da Assembleia de Deus em Penha, onde você está convidado para estar cultuando conosco, na rua Avenida Eugênio Krause, número 909. Os cultos têm terças, quintas, sábados e domingos, culto da família. Evangelista Arnaldo, que Deus abençoe. Obrigado, querido. Pastor José Carlos, um prazer imenso poder estar aqui cooperando com o senhor e também com a TVBE e também a Rádio 106 FM. Deus em Cristo abençoe e continue abençoando o senhor e o seu ministério sempre. Amém. Esteja orando por nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela nos sustenta todos os dias. E falar da Tua palavra, Pai, é falar daquilo que alimenta a nossa alma. Por isso nós somos gratos a Ti. Te pedimos que a Tua palavra vá de encontro a cada telespectador, a cada ouvinte, Senhor, e que o Teu nome continue sendo glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. E obrigado a você que está conosco nesta segunda-feira. Nós aguardamos você amanhã, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Oh, queridos, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A todos um ótimo dia na paz do Senhor.